Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu informante secreto favorito, eleito e benquisto, sou o crítico das operações mundiais, informante aí dessas notícias, né, meus irmãos? Muito obrigado pela presença de todos. Irmãos, eu agradeço a Deus e a todo novo irmão e irmã que me dá o prazer e a honra da sua nova inscrição, da sua visualização. Que Deus possa abençoar todas essas pessoas que possibilitam que esse sonho continue vivo no coração desse jovem aqui que vos fala, visto que as maiores riquezas desse mundo estão no mundo espiritual para com Deus e somente Ele pode nos revelar, né, meus irmãos? Estamos aqui diante de algumas situações mundiais a qual eu trago esse conteúdo e agradeço muito a todos que me dão essa força. Muito obrigado. Meus irmãos, estamos aí diante dessa terça-feira à noite, dia 28 de setembro. Pude colher mais algumas informações nessa tarde de terça-feira e nessa noitinha e gostaria de compartilhar com todos os meus irmãos, né? E vamos firmes, né, irmãos, diante dessa situação, diante desse assunto que está se tornando cada vez mais público e há muitas teorias, né, meus irmãos, muitos canais na internet, não digo nem brasileiros, mas estadunidenses, ucranianos, alemães, diversas partes do mundo que já estão falando sobre o reset e cogitando a hipótese do reset global acontecer nesse ano de 2021 ou no ano de 2022. Os eventos de catástrofe de internet, de apagão, também estão sendo previstos para 2022. Agora, esse ano ainda as pessoas não estão tendenciadas a acreditar, mas em 2022 isso é perfeitamente possível. Estamos diante de uma agenda maligna, né, meus irmãos, e benigna, de acordo com as forças que trabalham prós e a favor de tudo isso, né? Mas estejamos à frente com Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, para nos guardar todos os dias de todas essas situações, pois o mundo hoje em dia, né, meus irmãos, já não é mais o mesmo. O amor está se esfriando, as situações estão ficando cada vez mais difíceis, as pessoas já não têm a mesma proatividade que antigamente. Antigamente você dava um bom dia na rua para alguém, a pessoa, bom dia, tudo bem, como vai, né? Não esticava muito o assunto, mas pelo menos proferia 3 ou 4 palavras de sua boca. Hoje em dia, meus irmãos, notadamente podemos perceber que um bom dia, hoje, só passa de um simples aceno com a cabeça, assim. E, meus irmãos, eu queria dizer que isso pode não significar talvez muita coisa, mas para mim significa, e para quem tem amor dentro de si mesmo, significa algo. Significa que o amor está se esfriando, que o próximo está cada vez ficando menos próximo. Então, meus irmãos, não deixamos o próximo se transformar no distante e vamos nos aproximar do que realmente importa, que é de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eu falo isso a todos no meu canal, porque quem vem aqui vai me ver ouvindo falar dessa maneira, porque eu acho que este é o caminho. Além de todo o RV do Global Currency Reset e de toda a suposta prosperidade que a humanidade passará nesses tempos, né, nos fins dos tempos, embora isso seja uma coisa difícil, eu acredito, mas eu também acredito nos preceitos da Bíblia que falam no arrebatamento, que falam no retorno de Jesus Cristo, e é nisso que eu apoio toda a esperança da minha vida, meus irmãos, é na minha salvação. E se houver, de alguma forma, Deus nos abençoar aqui na terra com grandes quantias para que façamos o bem para o próximo, façamos bem para nós e para a nossa família e após para o próximo e não continuamos a pensar só em nós mesmos. Isso depende muito da maravilha de suas bênçãos providas por suas próprias mãos. E se isso for realmente o que nós seres humanos aqui na Terra passaremos, estaremos aí preparados, né? Quem vê meu canal já sabe como é as notícias, não há como prever e sim como especular. Mas se não, se for da vontade do nosso soberano Deus, que sejamos arrebatados e participemos da verdadeira riqueza, isso seria muito melhor, isso seria celestial, isso seria infinitamente mais gratificante do que passar aqui na terra. E olha, meus irmãos, é isso que eu acredito. Quem quiser compartilhar algo, fique à vontade aí nos comentários. Eu peço que continue me dando essa
possibilidade de continuar com esse assunto, se inscrevendo e compartilhando aí meu conteúdo. E que Deus abençoe cada alma espiritual que faça isso. E vamos nos elevar a energias positivas, a situações de amor e bênçãos para a nossa vida, né, meus irmãos? Pois não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nem o dia de hoje mais tarde, como será a nossa quarta-feira. Se Jesus volta hoje, você tem certeza da sua salvação? Então tenha certeza, meus irmãos. E ter certeza da salvação talvez não seja tão simples, mas você precisa buscar e você terá essa certeza. Eu tenho certeza. Meus irmãos, vamos seguindo aqui, né, com as novidades que eu tenho, que eu pude colher nessa tarde, né, e nessa noitinha de terça-feira, eu vou ler aqui, né. Vamos lá. Não importa o que seja dito e feito, o RV é um negócio fechado. Aconteceu e será distribuído. Você receberá suas notificações oficiais e trocará, se for moedas, pelas taxas mais altas no período. Os títulos serão resgatados em paridade de 1 para 1 e seguindo. Você sabe que somos filhos de Deus incríveis e Ele nos ama e nos cuida. Nunca esqueça disso, que Ele nos fez até para esse dia. Ele nos abençoou com a vida e escolheu o bem para liderar a humanidade em sua nova terra. Bem-vindo ao reino de Deus. Agora nós estamos ainda e deixamos Ele. Nos revele as nossas bênçãos. Estão tendo problemas com o progresso? Não. Todos os meus contatos estão dizendo que os determinados pacotes FIPs devem sair antes do início do ano fiscal. Quinta-feira à noite é o fim do ano fiscal de 2020 e o primeiro começa no Ano Novo Fiscal de 2021, que todas as fontes de alto nível estão nos dizendo que todos estão lutando para que este RV seja liberado para nós nesse momento, para que os patriotas possam se mudar à frente. Existem enormes ações e desenvolvimentos enormes acontecendo que tornam tudo isso equilibrado e pronto para começar. Com o ano novo fiscal começando no dia 1º de outubro, vejo este como o melhor cenário para ser lançado nos primeiros dias de outubro. Bom, irmãos, novamente aí os contatos, né, alguns contatos nos explicando aí sobre essa questão do fim do ano novo fiscal nos Estados Unidos. Muitos estudiosos economistas acreditam que esse será um momento crucial para o lançamento do Global Currency Reset RV de moedas. Também acreditam que um momento crucial pelo qual nós passamos com a crise na China, na Evergrande, na gigante imobiliária Evergrande, que já tem uma dívida aí somada a 53 trilhões, que eu acredito que esse é só 1/4 da dívida, né, meus irmãos, que está saindo na mídia, mas acredito que ela passe aí dos seus 200 trilhões de dólares. Mas vamos ver, né, pelos próximos dias. Esse evento na Evergrande é um evento também que pode desencadear, né, a globalização e o Global Currency Reset, onde as moedas poderão voltar ao lastro ouro. Esse é um processo que pode desencadear isso, né? Então, meus irmãos, economicamente, né, e geopoliticamente falando, estamos diante desses eventos agora e eu acredito que devamos ter algumas notícias de como isso irá acontecer daqui para o fim do ano, pois são valores altíssimos que mexerão em escala global, assim como mexeram em 2008 em escala global com as moedas, né? Está mexendo agora, quase aí 13 anos depois, né, meus irmãos? E esses colapsos já eram esperados. Eu mesmo, para quem acompanha meu canal, já lia sobre isso desde abril. Já era esperado quando China começou a se movimentar. Eu acreditava mesmo que o cartel fosse fazer alguma coisa para fazer esse movimento com algum gigante da China, para quebrar a China, né, para não deixar a China tomar a sua posição que ela quer tomar. Mas infelizmente ou felizmente, eu não sei a que lado desse processo nós temos que orar para que funcione. Eu espero que essa dívida com a China e todo esse movimento com o Partido Comunista Chinês possa influenciar
todo o movimento do Global Currency Reset para voltar o lastro ouro. Eu espero isso diante desse evento. Muitos esperam outras coisas, o pagamento das dívidas e tanto. Eu não, eu só espero que isso possa desencadear o lastro ouro e equiparar todas as moedas no mundo. Eu acredito que possa isso acontecer a princípio, né, gente? E essa operação pode desencadear o pagamento de muitas outras, né? Então vamos estar verificando diariamente como isso vai se comportar diante da China, diante dessa gigante imobiliária e a posição dos Estados Unidos referente a essa dívida que vai afetar também o dólar, né? E já está afetando. Bom, vamos lá. Nosso contato de inteligência militar disse que os determinados pacotes FPs, as multas, os juros e as penalidades, os acordos julgados devem ser finalizados e pagos até um momento antes que os pagamentos de títulos da German e Elon comecem a iniciar o início do nível 4B. A meta de pagamentos FIPs ainda é para setembro e outubro, mas este apenas é um tempo-alvo. No entanto, está confirmando as fontes de que quando começar a bola rolar, os pagamentos de FP provisoriamente levará à cadeia de eventos que inicia o nível 4. As equipes de RV hoje, terça-feira, estão trabalhando em seus pagamentos europeus nos Estados Unidos, garantindo que todas as transações globais, mais de 300 mil, sejam coordenadas, sincronizadas, finalizadas e situadas, e as taxas serão carregadas em um algoritmo de liberação gerado para avaliar as taxas e procedimentos. Os resultados serão revisados por analistas do Departamento de Operações e Defesa e outros membros da equipe de RV determinarão amanhã cedo na quarta o que precisa ser feito para trabalhar para o lançamento do nível 4 a partir de qualquer hora amanhã. Ele não sabe o tempo, além dessas etapas gerais. O tempo será determinado pelo DOD. Eu não sei, gente, alguém havia me perguntado nos comentários aí que eu vi esses dias o que é DOD, D-O-D. DOD é Departamento de Operações e Defesa. Quando eu falo isso, eu falo diretamente do Departamento de Operações e Defesa dos Estados Unidos e das equipes de RV também dos Estados Unidos, tá, meus irmãos? Que são compostas por vários militares, generais e também partidos da aliança de todo o mundo. As equipes de segurança de RV, os idosos chineses, membros da equipe do Tesouro dos Estados Unidos e IMF e a inteligência asiática dos bancos, antes que o Departamento de Operações de Defesa libere os códigos de segurança e antes que o Tesouro dos Estados Unidos liberem os bancos para liberar a autorização de códigos de liberação para iniciar as notificações de início em nível 4. Os anciãos chineses e o DOD, a partir desta manhã de terça-feira, estão pressionando novamente para que o dinheiro seja transferido essa semana e o público comece na próxima quinta-feira, a menos que seja empurrado para nos dar o início no nível 4, mais tempo para as notificações oficiais saírem. A programação é fluida, mas está avançando em direção à conclusão e os idosos estão empurrando fundos para liberar toda esta semana, disse ele. Disse que orações contínuas são essenciais para ajudar as equipes e o processo. As multas e penalidades não foram lançadas ontem à noite como previmos, mas devem ser retiradas hoje, segundo me disseram. Os títulos serão pagos após determinados pacotes FP saírem. Novamente, informações, né, meus irmãos, de posições importantíssimas. Eu acredito que são informações certeiras sobre o verdadeiro processo desconhecido da reavaliação e Global Currency Reset, né? Mas está indo a passos largos, né? A passos curtos, perdão, mas um pouco lento, como a maioria gostaria. Mas enfim, é um processo doloroso, né, meus irmãos? E a quem tem fôlego de estar presente, a quem tem curiosidade e vontade, né, eu utilizo de muitos provedores da inteligência, de vários canais na internet, de economistas, e eu retiro todas as notícias às quais eu posso ligar diretamente a esse evento e transmito aqui a todos, né, meus irmãos. Então, para quem tem preguiça de ler blogs, como eu já disse uma vez,
um irmão, né, que gosta de ver o meu canal, porque tem preguiça de ler, pelo menos aqui eu transmito e serve para vocês também, né? E outros também que têm a curiosidade na parte da história de tudo isso, né, meus irmãos? Amanhã eu pretendo trazer um conteúdo, ó, supimpa, gente, que vai começar amanhã. São 4 partes de um conteúdo que eu vou começar amanhã cedo, que vai falar sobre uma batalha que está sendo encoberta pela mídia do mundo inteiro, e eu pretendo descrever essa batalha nesse conteúdo. Serão 4 capítulos, então, gente, prepara a pipoca, porque o conteúdo é melhor que Netflix e é de graça. Tô brincando. Meus irmãos, mas quem puder, veja aí. É uma história, é uma parte da história que não está sendo contada, não será escrita nos livros, mas se vocês irem no meu canal, será escrita no coração de cada um, e poderemos participar em si de um mundo, e vocês poderão ver o mundo ao qual eu gosto de imergir. Perdão, gente, engoli uma mosca aqui, a rasca. O mundo ao qual eu gosto de imergir e me aprofundar. Essa parte da história pouco conhecida, essa parte da teoria pouco conhecida, que se torna realidade a cada dia para mim, segundo eu pesquiso, e eu gosto de trazer para os meus irmãos o que eu acho que tem fundamento, longe e distante de qualquer teoria da conspiração. Eu me apoio em coisas que aconteceram de verdade, em entrevistas antigas das quais eu retirei as informações que eu estou trazendo aí pela manhã, da Forbes, de revistas estadunidenses famosíssimas na época de 2009, 2013, 2008, quando eu falei de Clifton Rhodes, né, que foi 2013. De 2011 a 2013, de um outro personagem que é o Benjamin Fulford, né? E estão todos aí no meu canal, fazendo parte de algum momento dessa história, e eu revivendo esse momento para que mais pessoas possam ver, que eu sei que tem muita gente que assiste o meu conteúdo aí e está podendo se inteirar do que eu acredito, né? Porque eu acredito que existe um cunho verdadeiro em tudo isso, e as teorias das conspirações há e haverão sempre, mas haverão sempre os irmãos que lutam ao lado das verdadeiras verdades e das origens, para que não sejamos pegos em mais situações das quais são apenas teorias de conspiração, e sim da verdade, né, meus irmãos? Tem aqui mais algumas, né? Vamos lá. Bom, na quarta passada, uma fonte bem posicionada afirmou que as notificações para o mês de setembro ainda podem ser aguardadas para os detentores de títulos e moedas envolvidos no processo de resgate. As organizações por necessidade devem transmitir mensagens conflitantes. Eles fizeram um trabalho magistral ao lidar com as questões dos bastidores, embora tenham dado a impressão geopolítica de negócios como de costume. Tudo parecia estar dando frutos ao mesmo tempo. Alguns dizem que é motivado por encontros, outros dizem que é impulsionado por eventos. Eles pessoalmente pensaram que era mais uma combinação de ambos. Acreditam que o proverbial martelo cairia na primeira semana de setembro. Agora está aguardando até para o final e possivelmente outubro. De qualquer maneira, nada impedirá o que está por vir, e aqui vamos nós. Nessa mesma quarta, o nosso contato confirmou que o lançamento global do nível 4 chegaria a qualquer momento. Várias fontes, incluindo os bancos Paymasters, relataram que todos os fundos judiciais e destinatários de FP serão notificados ainda essa semana. Houve teleconferência entre todos os bancos envolvidos no reset a respeito dos novos acordos referente às suas reservas. Foi longa e todas as diretorias centrais tiveram um padrão novo a ser seguido. Os detentores de títulos foram informados de que, pelas atuais situações bancárias, de implementação e tecnologia, poderiam começar a enxergar seus fundos em breves, alocados no QFS, porém sem poder de movimentação até que seja completo o processo de transferência de fundos para o nível 4A e B na nuvem quântica. Os compradores soberanos terminaram de colocar seus fundos em suas contas na noite passada. Neste ponto, segunda-feira e terça é quando os contratos são enviados aos TTMs. De terça-feira em diante, reuniões de mesa começarão. Isso significa que ninguém receberá dinheiro, pelo menos ainda essa semana no mínimo.
G20 e Departamento de Operações serão pagos ao mesmo tempo. As próximas 2 semanas serão cheias de bombas reais. Procure muitas mudanças. Tudo que falamos há anos se tornará realidade. Seja um bom escoteiro ou escoteiro e prepare-se. Isso realmente vai acontecer, claro que vamos ver. Tenha uma abençoada terça-feira. Bom, meus irmãos, mais uma vez aí, posições importantes, né? Sempre importantes a respeito desse processo. Pessoas que estão por trás disso, né? Que nos trazem essas notícias. Militares, bancários, ex-banqueiros, ex-bancários, né? Tesoureiros. Pessoas que participaram até mesmo do Tesouro dos Estados Unidos, detentores de títulos mundiais, as quais alocaram seus títulos em mesas de redenção e podem obter alguns contatos através de seus gerentes de patrimônio, que são seus advogados financeiros que lidam diretamente com essas questões nos Redemption Centers, né? Então, meus irmãos, eu digo a vocês que todo este processo, ele também é um processo caríssimo e é um processo que determina pagamentos diários de multas quando são atrasados, determinam também multas e penalidades diárias diante de tudo isso, mas os advogados têm que fazer a parte deles e também não trabalham de graça, né, meus irmãos? Então tudo isso é um custo muito caro. Existem pessoas e detentores de títulos nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Alemanha, na China, na Ásia, no Iraque, em todos os lugares que financiam isso com seus próprios bolsos. Hoje em dia, né, meus irmãos, muitas pessoas me perguntam: ah, Danilo, você não conhece ninguém pelo qual eu possa fazer parte de uma operação verdadeira, de uma operação assim? Meus irmãos, hoje em dia, isso estava muito comum até mais ou menos 2015, 2016, na época em que se comercializava um pouco mais de títulos, né? Hoje em dia eu não conheço nenhuma pessoa mais ou nenhuma instituição, nenhum Redemption Center pelo qual eu tenho informação que ainda comercialize alguns títulos e forneçam a confiança através do SKR desses títulos. Hoje em dia eu não encontro mais ninguém que comercialize cotas de tesouro verdadeiros e possivelmente eu não encontro ninguém com tesouros verdadeiros, além das pessoas às quais eu já me comuniquei, e eu também não me apego a essas operações nacionais de fato, meus irmãos, pois já nos decepcionam e nos decepcionaram e nos decepcionam diariamente diante de alguns fatos, mas eu prefiro continuar na pré-julgativa de um mundo melhor, na pré-julgativa de dias melhores e que esse momento, em algum momento, vai acontecer. Mas, meus irmãos, não há como prever, não há como dizer o que realmente se acontece. Eu me baseio nessas notícias porque isso faz sentido para mim há anos e eu vi processos acontecerem diante desses provedores que eu sigo, não por uma questão de simples confiança, mas por uma questão de que se efetivaram algumas coisas das quais disseram que iriam se efetivar, né? E a grande maioria das coisas foi dita por economistas, por pessoas que estão por trás desses projetos, diante desses bens humanitários que estão sendo aí impostos e pedidos o resgate diante do Tribunal Mundial, a própria ação de Neil Cannon, né, meus irmãos, contra o Tesouro dos Estados Unidos, contra o Federal Reserve, contra o próprio governo dos Estados Unidos, Obama e todo mundo, é válida até hoje, porque ele é detentor de uma conta colateral global que ele luta desde 2013 para ser libertada e ser financiada, meus irmãos. Esse vai ser outro conteúdo aí que vai bater HBO e todo mundo. Ah, tô ligado. Que quando eu trazer aí, vocês podem preparar a pipoca, porque vai ter conteúdo e é um conteúdo que eu acredito seja verdade, porque são os documentos direto do tribunal que eu resolvi e me pus a ler, né, meus irmãos? E eu vou trazer esse processo aí depois que eu colocar um outro conteúdo que vai vir amanhã aí, que também é show de bola, quase igual a Netflix. Ah, tô ligado. Mas, meus irmãos, é isso aí, né? Vamos seguindo com conhecimento, porque conhecimento é poder, e eu acho que dinheiro é a última instância do que realmente o ser humano precisa, além da presença de Deus que tem que estar presente na vida de cada um. Então, irmãos, se há uma coisa que eu posso falar, buscai ao reino de Deus sobre todas as coisas, e todas as coisas
outras serão acrescentadas, né? Era mais ou menos assim, né? Se não for mais ou menos assim, vocês invertem um pouquinho e dá tudo certo. Eles não invertam muito, né? Porque a real situação é buscar a Deus sobre todas as coisas, né, meus irmãos? E o resto vem, de alguma maneira vem. Eu comecei com o meu canal, não tinha nenhum inscrito. Hoje em dia eu tenho 3.700 inscritos e um pouco mais, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sirvo a Ele e eu acredito e peço orientação a Ele, para que se for o meu caminho e se for o caminho das pessoas que estão chegando ao meu canal poderem me ajudar, talvez seja o caminho de cada um esse, né, meus irmãos? E se você está me vendo, com certeza você já está virando uma chave na sua cabeça, pela qual talvez eu possa trazer um conforto para você e nesse mar de teorias, mentiras e alegações, talvez tenha alguém querendo fazer uma parte boa para com o próximo. E esse alguém sou eu. Ai, 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 sou eu. É brincadeira, meus irmãos. Vamos firmes, vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença ao infinito e além, e sempre além. Do seu irmão intergaláctico, interestelar, interespacial. Tô brincando, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração, que Deus abençoe cada um grandemente. Muito obrigado. A gratidão e a honra me cercam nesse momento por todos que estão me vendo e todos que estão me dando essa força. Que Deus abençoe. Dê uma excelente quarta-feira para você, irmãos, e eu fico à disposição ao que estiver ao alcance de minhas mãos. Vamos unidos. Tudo de bom, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.